escondi tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra é vida ao meu coração. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus. Mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é
pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Boa noite, uma boa noite a todos, na gloriosa graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 15 de abril de 2022, vamos ministrar a palavra online. E o texto que vamos utilizar hoje é Mateus capítulo 8, verso 1 a 4, que diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio um leproso e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser purificado. E no mesmo instante ele foi purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: olha, não conte isto ou isso a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou para que lhe sirva de testemunho. Vamos utilizar o texto para falar um pouquinho sobre o silêncio dos milagres. Bem, em primeiro lugar, o que nós temos que observar, queridos, no texto, é que Jesus realmente utilizava o monte para uma espécie de isolamento, para um tempo, geralmente, de intimidade. Às vezes com Deus, às vezes com os próprios discípulos. Mas quando Jesus desceu do monte, então viveu aquela realidade, a realidade das grandes multidões que o seguiam. Ainda hoje nós, por vezes, ficamos impressionados e acreditamos ser obra de Deus quando grandes multidões, de alguma maneira, se aglomeram, a tal apoteose, não é? As grandes multidões que por vezes aparecem no contexto das igrejas de hoje, dos grandes pregadores de hoje. E nos tempos bíblicos vamos observar que a presença de grandes multidões não era reflexo realmente de uma busca sincera e verdadeira por Deus. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, a demonstração de um certo sentimento interesseiro. Bem, queridos, o texto segue falando que veio um leproso no meio dessa multidão. E ajoelhando-se disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então aqui duas situações.
Primeiro, a adoração daquele homem leproso, que diante do seu estado de doença, de lepra, ele era impedido, inclusive, de se aproximar das pessoas, principalmente das multidões. E ele, de alguma maneira, rompe com esse costume, com essa tradição, e até com uma certa força de impedimento legal, já que a lepra era considerada uma doença imunda e altamente contagiante. Bem, o Senhor, ele se aproxima do Senhor, e essa própria expressão Senhor é Kyrios, está relacionada então a alguém que tem autoridade. E ele usa aqui dois verbos. O verbo querer, o verbo que está relacionado à vontade, e podes, que está relacionado então à situação do poder. E, por fim, o verbo purificar, não é? Que está relacionado ao benefício de que aquele homem buscava. Observe que aqui essa sequência é muito coerente com a boa doutrina. Aquele homem primeiro manifesta, apesar de sua condição desesperadora de lepra, apesar daquilo que certamente aquele contexto provocava, uma pressão, um constrangimento, em razão dele se aproximar da multidão aonde Jesus está inserido, ele então destaca a primeira coisa de um desejo de que realmente se manifeste a vontade de Deus. Aqui declaradamente, ao citar Senhor, Kyrios, alguém com autoridade, o leproso, ele pergunta se o Senhor quisesse, ele poderia libertá-lo, purificá-lo, limpá-lo. Então, esse verbo, se quiseres, manifesta então uma subordinação à vontade de Deus. E ele coloca a vontade de Deus, aquilo que Deus quer, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o seu pedido se alicerça na ideia do poder. Ele reconhece a autoridade de Jesus, que é soberano em termos de vontade, mas ele também reconhece a soberania e autoridade de Jesus na condição de ter o poder para realizar aquele feito, não é? Então, aqui ele efetivamente manifesta a fé, não é? No Cristo que tinha poder para curar. E por fim, então, o benefício que é o do purificar, não é? Ou da purificação. Então você observe que a vontade e o poder de Deus são reconhecidos como prioridade antes do pedido, efetivamente, da purificação. Aqui o leproso coloca a glória de Deus, não é? A soberania de Deus e sua glória acima do seu próprio interesse, ainda que fosse, não é? Um interesse extremamente necessário, desesperador e até legítimo, que era a busca da purificação. Bem, Jesus então estendeu a mão e o tocou, não é? Isso não era muito comum, não é? Quando esse tipo de situação acontecia, de alguém tocar no leproso. E Jesus então o faz, não tendo receio de ter contato com aquele que era considerado imundo. E então Jesus coloca, não é, a sua posição. Eu quero, não é? E depois ele diz, ser limpo, ser purificado. E no mesmo instante ele foi purificado da lepra. Então você vê aqui que Jesus manifesta
o seu poder no milagre, e a resposta ao verbo poder é a purificação do leproso, é a realização do milagre. Mas acima de tudo, Jesus deixa claro, em destaque, a palavra quero, ou eu quero, não é, que você seja curado, manifestando no texto essa soberania de Deus. E aqui então nós estamos diante de um caso que não importa o quanto legítimo seja a nossa oração, o nosso pedido, a nossa vontade, a nossa necessidade. O mais importante é a vontade de Deus manifesta, e isso sendo manifesto para a glória de Deus, para a glória dele. E Cristo aqui cumpre com este papel e evidencia claramente isso. Então o que nós vamos ainda observar no texto, essa ideia de purificação e de leproso, a lepra como uma representação do pecado, não é? A lepra, então, como uma situação relacionada, então, à purificação para efeito, efetivamente, de uma representação de salvação. E que aqui podemos incluir a ideia de que a salvação de uma pessoa, primeiro, depende do querer de Deus, da vontade de Deus. Segundo lugar, de que só Ele, em Cristo, tem poder para a salvação. E terceiro, que quando este querer de Deus é manifesto, esta vontade de Deus é manifesta, o seu poder é sem restrição, é sem contrariedades, é sem oposição, e ele realiza, ele se realiza. Então, a salvação de alguém, como nós chamamos, é aquela ideia, então, da expiação, limitada, mas também da graça, não é? Ou de uma chamada e de uma graça incondicional. Aquele que Deus quer curar, ele será curado, e não vai depender de qualquer outra situação, a não ser desta vontade de Deus. Ok, meus amados? E por fim, o que a gente quer trabalhar um pouquinho mais é o verso 4, que diz: então Jesus lhe disse, olha, chama a atenção do homem e diz, não conte isso a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés estipulou, para que lhe sirva de testemunho. Jesus oriente para que aquele homem, de maneira sigilosa, cumpra os procedimentos da lei, se mostrasse ao sacerdote, oferecesse uma oferta, não é? Para servir de testemunho do próprio sacerdote, confirmando em que ele estava purificado, e então ele pudesse assim participar da vida em sociedade. Ok? Mas a ênfase é que, olhe, não conte isso a ninguém. E aí então vai a expressão do tema que estamos dando essa mensagem, que é o silêncio dos milagres. Bem, amados, por que a ordem para guardar o silêncio? Por que Jesus então estabelece uma ordem ao leproso para que ele guarde o silêncio sobre o milagre? Em tudo que hoje os estrategistas, não é, de marketing e de crescimento da igreja diriam ou recomendariam, é que isto fosse dado publicidade. E por que Jesus então coloca essa situação? Bem, queridos, eu quero me reportar lá ao texto de Marcos, capítulo 1 e 34, Marcos 1, 34, exatamente para explicar isso ao amado. Ele diz lá, e ele curou muitos doentes acometidos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. Então veja,
o Senhor Jesus não apenas pede silêncio, não é, de um ser doente com lepra ou de uma pessoa, mas bem o Senhor Jesus impede que os demônios falassem e declarassem, inclusive, a identidade de Jesus. Por que isso, amados? Então vamos entender essa questão. A razão pela qual Jesus proibia os demônios de falarem era o fato de eles saberem a sua identidade como o Messias prometido. Então, assim como o leproso que se refere a Jesus como Senhor, como Kyrios, como autoridade, não é, vindo da parte de Deus, apto para curar, que tinha poder para isso, se ajoelhando inclusive diante de Jesus, então aquele leproso reconhece essa situação de Jesus semelhante aos demônios desta passagem paralela que estamos lendo. Jesus ordenou o silêncio a respeito de sua identidade, não só aos espíritos demoníacos, mas como também aos que foram beneficiados por algum milagre. E até os próprios discípulos. Jesus também, por vezes, também impediu e solicitou e impôs o silêncio a respeito de si mesmo e dos seus milagres, já que o que Jesus opera também revelava a sua personalidade, a sua identidade. Ele queria a todo custo evitar publicidade em torno de seus feitos milagrosos por 3 razões. A primeira, vamos entender que o fato do marketing sobre os feitos de Jesus atrairia uma multidão superficial e interesseira, movido por curiosidade ou desejos egoístas, e não por interesse espiritual genuíno no reino de Deus. Então a primeira coisa que nós temos que ser cuidadosos, irmãos, primeiro, ao pregar o Evangelho, se nossa publicidade a respeito daquilo que Deus faz no meio do seu povo, isso não é de alguma forma um marketing para atrair multidões interesseiras, de pessoas totalmente descomprometidas com o reino de Deus. Igrejas às vezes podem estar lotadas, ministérios, não é, superlotados de pessoas, mas isso efetivamente não representa a ideia do reino de Deus. Muitas das vezes estamos juntando um grupo de pessoas, multidões de pessoas, tão somente comprometidas com si próprio, tão somente comprometidas com os benefícios que o Evangelho pode oferecer a elas, sob o ponto de vista de milagres, sob o ponto de vista de vida terrena. E nós precisamos entender que por vezes temos dentro da própria igreja pessoas que passam anos vivendo uma superficialidade bíblica, uma superficialidade espiritual, uma superficialidade de comunhão com Deus, exatamente porque elas foram atraídas pelos benefícios que este evangelho pode produzir, se tornando então uma pessoa interesseira e totalmente alienada dos objetivos principais do evangelho do reino. Segundo lugar, nós precisamos entender ainda nesse aspecto, de que se nós não estamos em Cristo, ou na igreja, ou no meio de um grupo, ou no meio de uma multidão, em busca apenas dos nossos interesses mais mesquinhos, do exercício do nosso ego, não é? Da busca, não é, por algum tipo de benefício que o evangelho possa produzir em nós, atrás de milagres, atrás talvez de prosperidades, atrás de fama, não é? E vamos construindo
e vivendo uma vida de superficialidade e totalmente descomprometidas com princípios do Evangelho do Reino. Então aqui fica um alerta aos pregadores e um alerta também aos que ouvem a palavra. Segundo, a razão suscitaria uma comoção incontrolável dos judeus que aguardavam o Messias havia séculos, mas com uma expectativa messiânica equivocada. Então observem, a identificação de Jesus através dos seus milagres, a sua identidade revelada como aquele que foi enviado por Deus, acabaria levando ainda muito mais pessoas e judeus que aguardavam sim uma promessa, mas numa interpretação totalmente equivocada. Por quê? Porque esses judeus esperavam a restauração de Israel enquanto nação independente. Ou seja, era realmente e tão somente, não é, um conceito de evangelho, ou melhor, de um Deus nacionalista, de uma reconstrução, não é, de um Estado judaico em que de alguma forma valorizariam eles como nação, como povo. Então eles poderiam de alguma maneira criar isso. Então Jesus por vezes desestimulou isso. E nós sabemos, e o texto de Atos dos Apóstolos é claro, que os próprios discípulos por vezes, o Sermão do Monte, inclusive de Mateus 24, que as expectativas dos discípulos, a frustração depois da morte de Jesus, até Jesus revelar-se com a sua ressurreição, realmente de maneira clara, não é, que eles entendessem o propósito espiritual da vinda de Jesus nesse primeiro momento, eles estavam também equivocados e até frustrados com o advento da morte de Jesus, porque essa ideia do resgate, não é, da nacionalidade de Israel, a independência de Israel enquanto Estado, não é? Essa visão nacionalista, humana, terrena, tá, irmãos? Ela, então, é o que estava na mente deles. E por vezes eles se mostraram desanimados, desejosos até de voltarem a viver a vocação natural deles, voltando a pescar, voltando à coletoria, voltando à prática da sua vida comum, frustrados, não é? Com as expectativas que eles tinham e que elas não se confirmaram. Então vejam, amados, muitas das vezes nós viemos para o Evangelho também com muitas expectativas de independência, de valorização, não é? De supervalorização até. E quando o Evangelho não produz isso, a nossa capacidade de resiliência e de sofrimento, não é? Já que a própria Bíblia fala de que a nossa vida com Deus ela deve ser resultado de renúncia inclusive de direitos. Então Jesus também omitia e pedia silêncio sobre os seus milagres, para que não houvesse ainda mais uma multidão seguindo-o como se ele fosse um líder, um libertador terreno, como foi Moisés quando libertou o povo de Israel do Egito, não é? Então, amados, o Senhor Jesus também, por vezes, não é? Ele pede silêncio exatamente para nós não criarmos pessoas com visões distorcidas a respeito do reino de Deus e da obra de Cristo. Terceiro, em consequência que poderia ainda os milagres e a posição do próprio Cristo provocar uma reação violenta da autoridade romana, precipitando a sua morte antes de que sua obra realmente tivesse completa. Tá? Então, vocês observam, não é? O próprio Jesus pede silêncio dos seus milagres
o que levaria à sua identificação como Messias, não é? Como aquele que foi enviado por Deus, e isso então precipitaria, tá, a sua própria morte. Ora, Jesus ia morrer realmente, as autoridades romanas, não é? Levariam Jesus à morte, movida pelo grupo de religiosos. Todavia havia um tempo em que o evangelho do reino precisava ser pregado e realmente trazer conteúdo de comprovação clara a respeito de que Jesus é o Messias, e também da própria pregação do evangelho ter uma estrutura que pudesse realmente clarear e dar entendimento àqueles que pregariam o evangelho após a morte de Jesus e os que ouviriam esse evangelho e seriam alcançados por essa graça de Deus. Para Jesus realizar este propósito, havia um tempo. Então, para ele morrer também havia uma data ou um mínimo de uma referência razoável para, como exercício de ministério humano e terreno, a sua obra ser divulgada completamente, sob o risco dela ser divulgada incompletamente e desta obra então não ser plenamente realizável, porque a obra de Jesus em sua morte, ela não é superior à própria clareza da mensagem pregada, porque a própria obra de Jesus tem nela uma mensagem, e esta mensagem ela deve ser compreendida através dos ensinos do que o próprio Jesus deixou e ofereceu para que servisse de base para os próprios apóstolos dar continuidade à obra, movidos pelo Espírito Santo, que os faria lembrar de tudo aquilo que Cristo tinha dito. Observe que todo esse milagre e esses impedimentos, eles estão muito no contexto, não é? De grupos judeus, em razão das expectativas, das promessas, não é? E que se nós buscarmos, não é? O texto de Marcos 5, nós vamos ver, não é? Que Jesus não demonstra a mesma preocupação com o silêncio dos milagres quando eles ocorrem dentro de um contexto grego, dentro de um contexto de gentios. Vamos lá para o texto? Então vamos procurar lá Marcos 5, verso 18, que diz: quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. E ele retirou-se e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Então você veja que aqui efetivamente há um estímulo de Jesus para que aquele homem, em vez de segui-lo e se tornar ali anônimo no grupo, de que ele voltasse para a sua casa, para a sua família, para a sua cidade, e que ali anunciasse, não é, o quanto Cristo fez por ele, Deus fez por ele, e como teve misericórdia dele. Aqui então Jesus estimula para que aquele homem anuncie tudo aquilo que Jesus havia operado. Jesus não pede o silêncio. Por quê? Porque esta região aqui, tá, de Decápolis, é uma região então colonizada por gregos, e que não haviam os mesmos interesses dos beatos, dos religiosos, não é? Dos interesses e dos interesseiros que viviam a própria religião judaica na época. Então você observa aqui claramente, amados, de que quando nós estamos diante de uma situação onde, tá, alguém se manifesta interesseiro pelas coisas de Deus, a Bíblia diz que nós devemos ser silenciosos. Por quê, queridos?
sobre os benefícios que o Evangelho pode produzir ou sobre os milagres. Por quê? Porque o Evangelho não está para atender os interesses mesquinhos das pessoas, tá? Mas aonde existir uma vida, ok, querido, cujo objetivo dele é falar do reino de Deus, é falar da misericórdia de Deus e falar da graça de Deus, aí sim, tá? Nós devemos anunciar com mais coragem e com mais disposição. Por quê? Porque ali nós não observamos a mesma coisa que observamos no meio dos judeus ou dos religiosos, aonde o interesse é a salvação, é a vida eterna, não é? É a busca pelo perdão dos pecados, o reconhecimento dos pecados, o quebrantamento, não é, queridos? A humildade ou até, digamos, a humilhação, tá? O reconhecimento e a busca pelo arrependimento. Aí sim nós devemos insistir, não é, de que o reino de Deus seja anunciado. Então, meus amados, vejam, por vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus porque não conhecemos as Escrituras e não estamos atentos a detalhes como esse. O Evangelho de Jesus Cristo não é para atender os desejos mesquinhos, meus, nem teus e de ninguém. Jesus não está e não veio para abençoar nem a mim, nem a você e nem qualquer outra pessoa em seus projetos, tá? De crescimento, de desenvolvimento, de sucesso, de conquistas e de interesses pessoais. Jesus não veio para atender esse tipo de coisa. Jesus veio exatamente para anunciar sua graça, sua misericórdia e o desejo, não é, manifesto dele de salvar alguns para a glória do seu próprio nome, para o nome de Deus, para a glória do nome de Deus. Por isso tome cuidado se você vive um evangelho num cenário apenas desse conceito de um interesseiro. Por exemplo, não é? Às vezes pessoas se aproximam de nós, não por nós, não por aquilo que somos, não porque gostam de nós, mas por aquilo que nós podemos oferecer a eles. Manifestam até amor a nós, enquanto podem levar alguma vantagem sobre nós. E Cristo, conhecendo o coração dos homens, sabendo exatamente aqueles que são eleitos e chamados por uma salvação real e efetiva, tá, amados? Ele pede silêncio sobre aquilo que Deus pode fazer na vida dos interesseiros. Quantos nos dias de hoje, até como o chamado Evangelho da Libertação aí, os tais cultos de libertação, oferecem um benefício, tá? Atendendo os próprios interesses da pessoa e nunca levando essas pessoas a um reconhecimento da sua condição de pecador e de quanto precisam se arrepender para que possam realmente ser alcançados por esta graça e por essa misericórdia de Deus. Quantos querem aquilo que Deus pode fazer, mas não querem o próprio Deus? Quantos que querem os benefícios que esse evangelho por aí marqueteiro está oferecendo e vão juntando multidões perto deles, não é? Em prejuízo daqueles próprios que querem ouvir o evangelho para a salvação e que por vezes, não é, são impedidos por conta de uma multidão de interesseiros. Bem, meus amados, que Deus nos dê a graça para, como pregadores, entender isso, tá? E Deus conhece o coração de todos, e assim como nós que somos ouvintes, não é? E que seguimos a Cristo e que estamos numa igreja, não sejamos mais um em busca apenas dos nossos interesses mais mesquinhos. Que nós não estejamos no evangelho ou não procuremos evangelho apenas pelos nossos interesses. Que nós não busquemos a Deus apenas em busca das bênçãos,
Que nós não sejamos pregadores e nem crentes que convidam outras pessoas para vir receber a bênção de Deus, mas de que nós possamos realmente pregar o Evangelho e entender que as pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem que representa a sua obra no Calvário e a necessidade que o homem tem de que precisa nascer de novo, e para isso precisa renunciar a si mesmo, por isso precisa morrer para este mundo, para os interesses mesquinhos, e precisam efetivamente mostrar um interesse pelas causas do reino, olhando, não é? Pensando e desejando as coisas que são de cima, e não querendo, através do poder de cima, conquistar as coisas aqui de baixo. Que nós possamos viver o Evangelho verdadeiro, na autoridade do Espírito Santo, saber, sim, da soberania de Deus, da sua vontade explícita, não é? De que ela que deve ser o nosso primeiro compromisso, de que seja a vontade de Deus tudo aquilo que a gente esteja enfrentando, não é? A gente esteja passando, que Deus manifeste a sua vontade em nós, para que nós reconheçamos a própria sua soberania, que o seu poder e sua autoridade também se manifestem em nós, e que nós possamos, acima de tudo, pedir purificação, limpeza dos nossos pecados, e com a vida então regenerada, santificada, transformada, nós possamos realmente viver para Deus e entender as coisas de Deus, entender de que o Evangelho para o interesseiro, por vezes, é a voz de silêncio, e entender que a voz de Deus realmente ela deve ecoar sobre os ouvidos e os corações daqueles que efetivamente são iluminados, são revelados a respeito da obra de Cristo e o seu poder salvador. Que nós possamos entender a palavra, viver a palavra e entender. Aos interesseiros, silêncio. E aos que realmente querem o reino de Deus sobre sua vida, não é? Possamos então soar a trombeta, dizendo que Jesus salva e que nele se manifesta a graça e a misericórdia de Deus para a salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que essa palavra fale ao teu coração e que ela, acima de tudo, produza em você autoexame. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua voz que tem soado ao nosso coração. Tira de nós todas as pretensões em te buscar por motivações interesseiras, mas nos dá a graça de que possamos compreender a tua soberania, que a tua vontade seja manifesta sobre nós e que, acima de tudo, Senhor, possamos compreender de que a tua voz é uma chamada para o arrependimento, para a renúncia, para a conversão. Ajuda-nos para que possamos entender isso e ajuda-nos como igreja e como pregadores do Evangelho a nos silenciar quando observamos o ajuntamento de interesseiros. Guarda-nos, Senhor, em Ti, abençoa o Teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos na gloriosa graça e paz do Senhor, lembrando aos irmãos que domingo, 8 horas, a igreja está aberta para oração, 9 horas, a Escola Bíblica Dominical. Se você não adquiriu sua revista ainda, adquira a sua revista com a nossa irmã secretária Valéria. Estamos iniciando apenas o estudo sobre a pessoa, não é, o ser do Espírito Santo, e convidamos você para se empenhar em compreender um pouco mais a palavra de Deus e a forma de trabalhar, de operar e de se manifestar do Espírito Santo na vida dos salvos.
não é? Bem, meus amados, e às 11 horas o nosso culto de celebração e pregação da palavra de Deus, tá bom? Eu lembro a todos que em maio teremos um mês inteiro dedicado às preocupações da família. Serão orações, devocionais, ministrações expositivas, estudos temáticos sobre a família. E queremos que você se envolva com isso, se comprometa com isso. Então esteja no nosso último domingo do mês na igreja, onde você receberá o devocional escrito, 31 devocionais para você acompanhar os trabalhos da igreja durante todo o mês de maio, um mês dedicado especial à família e como uma espécie de instrumento que vai nos ajudar pedagogicamente a entender a prioridade de Deus em termos de família. Depois de salvação e vida eterna, o segundo cuidado de Deus é a família, que representa na figura do casamento, na figura da obediência, na figura da confiança, a relação de Cristo com a sua própria igreja. Tá bem, meus amados? Deus abençoe a todos vocês, fiquem na gloriosa paz do Senhor, e se Ele permitir, domingo estaremos juntos em nossa igreja, buscando os interesses de Deus, a sua soberania, a soberania de Deus e sua vontade manifesta sobre cada um de nós, na esperança de que Ele nos purifique, nos santifique plenamente nesse processo que todos nós estamos até aquele grande dia. Fiquem todos na gloriosa graça e paz do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos, não só hoje, mas para todos sempre, que todos confirmem dizendo amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar.
Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus.